Do Jornal do Alto Jacuí. Estamos recebendo aqui Ricardo Doninelli, que é vereador eleito, né, pelo Republicanos, né, único vereador eleito do Republicanos. Ele fez 391 votos e vai estar aí depois de uma legislatura que teve 4 vereadores do Republicanos, né? Então essa nova legislatura terá apenas um, o Ricardo, um jovem, né? Pela primeira vez foi candidato, nunca havia se envolvido aí, teve um papel fundamental aí durante a gestão do prefeito Abel Grave como chefe de gabinete, uma pessoa de confiança do prefeito Abel. Depois a gente vai entrar nesses detalhes aí de quem é o Ricardo, né? Eu sempre digo aqui para nossa audiência, Ricardo, que quando eu peço para os nossos entrevistados aqui falarem um pouco deles, não é porque a audiência não conhece, eu tenho certeza que todo mundo te conhece, mas eu preciso te conhecer para te entrevistar e saber quem tu é, por não ser aqui de Birubá, e aos poucos a gente vai se conhecendo. Então, para abrir, boa tarde, Ricardo. Eu queria, antes de qualquer coisa, perguntar para ti quem é o Ricardo, né? Onde que ele nasce, onde que ele cresce, onde que ele estuda, do que ele se alimenta, como é que ele entra na política. Não precisa ser tudo numa resposta só, tá? Mas para a gente trazer esses elementos. Boa tarde. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde aos ouvintes aí da Rádio Cidade. Primeiro agradecer pelo convite, né? Feliz em poder receber o convite hoje como um vereador eleito, né? Onde que me deram essa oportunidade. Então, só tenho a agradecer hoje pelo convite para a gente contar um pouquinho da minha história, então, como que chegou até aí. Então, para tu me conhecer, né, Cristiano? Acho que também alguém que não me conheça ainda, né? Eu sou filho da Dona Vera, do meu pai já falecido, né? O Biratã Doninelli, já falecido, Chiquinho, mais conhecido, né? E minha mãe, a Dona Vera aí, trabalha no salão de beleza aqui no município, né? Uma pessoa que amo muito aí. Sou casado, tenho com a Franciele Léo Giovannini, minha esposa, que fui buscar lá em Sarandiela, era de lá, fui conhecer ela lá, no tempo que eu era atleta, profissional, jogador. Olha só. Era jogador. Então, nessa época, quando fui jogar lá, acabei conhecendo ela, onde no nosso relacionamento e depois acabamos casando, onde eu tive a Lívia, que é a minha filha mais velha com 17 anos hoje, e a minha mais nova é a Laís com 14 anos. Olha só, começou Então, cedo. comecei cedo, com 21 anos eu já fui pai, né? Com 21 anos fui pai. Então, hoje estamos nessa, então um pouquinho para me conhecer, né? Tá certo. E Como é eu que tu chega na política, assim, Ricardo? Tu sempre foi republicano, tu tinha uma outra trajetória, como é que foi isso? Cristiano, eu vou te contar então. Eu um pouco conhecia e sabia o que era uma prefeitura. A gente tinha aquele conhecimento só de ouvir falar dentro de casa, o que funcionava, como que funcionava a prefeitura, né? Enfim, então eu nunca tive esse desejo de ou trabalhar na vida pública, nunca me imaginei de repente, então, trabalhando na vida pública, onde eu tive a oportunidade quando eu comecei a trabalhar no Regional Supermercados da Mauá, onde o Abel era o gerente do supermercado. E eu tava vindo embora, eu tava morando em Sarandi, eu fui morar um ano para lá, como eu joguei, e tava voltando para cá, né? Recém tava com a filha pequena ainda. Aí o Abel me deu a oportunidade no mercado, aonde eu comecei a trabalhar com ele ali. Fui entregador de rancho, fiz de tudo no mercado um pouco, né? Então, aonde eu comecei ali com ele, quando a gente ajudou o Abel, quando o Abel decidiu então lá ir a vereador o primeiro mandato, a gente acabou ajudando ele como vereador ali, fazendo campanha, pedindo voto nas casas. Ali que eu comecei a me inteirar, a entender um pouco da política, a querer conhecer melhor, e fui gostando dali em diante. Quando o Abel começou a esses passos, a gatinhar isso, a gente começou a gostar. Então, depois dali, ele teve o êxito como vereador em 2012, né? E depois, em 2016, então, ele concorreu para prefeito. Aí a gente também ajudou, enfim, fomos todo aquele de novo, né? Um pouquinho diferente, que para prefeito é mais difícil, né? Mas, enfim, deu certo. E ele nunca tinha me falado. Então, até então, eu trabalhava no mercado e durante a eleição, o prefeito Abel nunca me falou, ó, tu vai trabalhar comigo, tu vai ter isso. Nunca, né? Porque também não sabia se ia ter sucesso no pleito ou não, né? E depois, no outro dia, na segunda-feira, cedo, se eu não me engano, aqui por 8 horas da manhã, ele me ligou. Eleição no domingo, na segunda ele me ligou. Tu tá onde? Já tô no mercado, tava trabalhando, né?
estou no mercado, vou passar aí, eu quero falar contigo. Aí eu entrei no carro dele e ele me falou, a gente foi dar uma volta e ele me disse, ó, Ricardo, eu quero que tu vá trabalhar comigo, né? Na prefeitura. Daí a primeira pergunta que eu fiz foi, mas Abel, eu vou fazer o que lá? Em que cargo? Daí ele, não, tu vai ser meu chefe de gabinete. Daí tu já vem um monte de coisa na cabeça, né? O que que faz, o que que não faz, o chefe de gabinete, como que funciona. Daí ele disse, olha, Ricardo, eu também nunca fui prefeito. Vou aprender, né? Um aprendizado. Vamos aprender junto. Vamos aprender junto. E eu acho que é assim, Cristiano, quando tu tem a cabeça aberta e tu aceita opiniões e tu tá disposto a aprender, não se torna difícil. Mas tu tem que estar disposto a entender que tu não conhece tudo e não sabe tudo, acho que fica mais fácil. E aí começou o meu caminho na política, eu digo na vida pública, começou aí. Então, em 2017, né? Que em 2006 ele ganhou a eleição, em 2017, quando ele assumiu. Então, ali eu comecei com ele a gatinhar e começar a entender um pouco da vida pública, como funciona e como que é toda essa situação, né? Então, ali que começou a minha trajetória, né? Tá certo. E aí o Ricardo assume essa tarefa de chefe de gabinete e acaba se constituindo ali também, né, como digamos assim, uma porta de entrada ali, né, para as demandas do cidadão que chegavam ali no gabinete do prefeito, passavam, né, automaticamente ali pelo Ricardo, que construía ali a agenda do prefeito e fazia todo o processo ali, né, de encaminhamento disso, né? E isso te despertou daí essa ideia de, olha, eu acho que esse negócio é para mim. Olha, Cristina, ali começou então a eu entender como funciona. E ali passa pelo prefeito ali, eu sempre digo, é um lugar que as pessoas quando vão ali é porque estão precisando de Certo. algo, alguma coisa que não foi solucionado, né? Tu vai procurar o prefeito. Ninguém vai ali para agradecer, né? Não, dificilmente, viu? Acho. Pode ser que nesse tempo aí que eu tive ali foi um e outro, mas é a minoria, né? Mas às vezes é mais mesmo para algum problema que tá tendo e tal, enfim. Aí então ali eu comecei a gostar, a entender ali que eu vi que e aprendi também, né, Cristiano, assim que o quanto bom é assim tu poder ajudar, assim, poder tentar solucionar e é gratificante para nós quando tu consegue solucionar um problema, sabe? Que a pessoa diz, bah, muito obrigado, né? Bah, conseguiu, deu certo, sabe? Isso foi me motivando e foi ali que eu fui entendendo o que era, né? Então ali me despertou. Nesses primeiros 4 anos ali, até não tive... Quando chegou lá, teve o pessoal do grupo ali, dos republicanos, não, vai, concorre, não concorre. E como nós estávamos com uma nominata boa na reeleição do Abel, então eu acabei ficando fora e também não me despertou assim, não, eu quero ir, né? Tenho essa vontade, quero ir, né? Então eu acabei ficando também, porque tinha uma nominata boa de nomes ali, acabei ficando fora. Daí agora, já na segunda, mudou completamente e eu também já fui amadurecendo a ideia durante esses outros 4 anos agora, né, que se passou, a gente foi amadurecendo até chegar ali, quando ainda aconteceu do pessoal ter saído do nosso partido, né, daí o Abel me chamou e disse, ó, Ricardo, eu quero que tu vá, né, eu disse, vou falar em casa, que a patroa, precisei do aval dela, né, então todos precisamos, né, quem dizer que não, vou ter que dizer que tá mentindo, né, mas enfim... Eu tive o aval dela, ela disse, não, pode ir, porque a gente tem que sair bem dentro de casa, né? Com o apoio tranquilo, para poder fazer, porque a campanha, Cristiano, acho que todos que até agora vieram aqui falar e vão vir ainda, a campanha é desgastante, então tu precisa daquele... Se tu não... Tu tem que ter o apoio de casa, né? Tu tem que ter, porque o afago da gente, quando tu volta de um dia de sair pedir voto, bater de em casa, às vezes não é o que tu quer escutar, tu chega triste, quem te motiva muito é dentro de casa, né? Então, isso tu tem que estar bem dentro de casa. Então, então, quando eu recebi o convite, foi a primeira coisa falar com ela, e ela daí, no momento, ela ficou e tal, e depois acabou aceitando, e a gente acabou concorrendo, e acabou dando certo, né? Agradecer, assim, muito que deu certo também. E se não tivesse dado também, é a vida que segue, a gente sabe que é assim, mas bom que deu certo, que a gente possa ir daqui agora a 4 anos trabalhar e é isso que a gente espera. Muito bem, vamos entrar então nessa temática. Antes de olhar para frente, né, como será o vereador Ricardo aí, vamos olhar um pouquinho para trás, alguns meses para trás, digamos assim, né, para nós entendermos um pouquinho o que aconteceu, né, Ricardo? Eu chego aqui em Ibirubá 2 anos e meio, quase 3 anos atrás, e o que eu vi assim
no sentimento das pessoas, né, é que existia um frentão imbatível, né, um frentão que estava então ali 13 anos, quase 14 anos, né, à frente da prefeitura, um frentão que tinha vários partidos, que quase não tinha oposição, com exceção do MDB, né, que sempre se manteve ali no seu lugar de oposição durante todo esse tempo, e parecia que tudo estava indo muito bem, obrigado, né? Tudo se encaminhava para a renovação de mais um mandato e seguir o mesmo projeto, né? Mas aí, num determinado momento de 2024, de 23 para 24, eu faço uma leitura, por exemplo, que a eleição da mesa diretora em 23 foi, eu acho, ali um pouco o estopim disso, né? E aí 24 entra ali, desde os primeiros meses, essa crise dentro do frentão, né? Esse enfraquecimento, algumas lideranças importantes, principalmente do Progressistas e do Republicanos, né? Se movimentando ali para buscar um outro espaço, né? E aí, de repente, há esse racha, né? Essa saída aí de lideranças importantes, né? O Wagner, o Tripa, dentro do Republicanos, né? E dentro do Progressista também a Jaque e outras, o Liberto e outras lideranças do Republicanos. E aí tudo muda. E aí o que acontece, Ricardo? Como foi esses meses, assim, como foi essa tensão por dentro do negócio mesmo? Cristiano, teve toda essa situação de a gente perder essas lideranças. Eu digo perder porque acabaram saindo do nosso grupo, optaram por outro grupo e, enfim. Então ali foi um momento assim de que a gente sabia que ia ter que de novo nós recalcular uma rota, ver os nomes importantes que a gente poderia agregar no Republicanos, como a gente teve além do Wagner e do Tripa, acho que foi o Maninho também, que também acabou saindo. Eu acho que esses três, e eles fizeram uma boa votação que antecedeu essa eleição agora, na outra. Então a gente, estou falando do Republicanos, né? Ali nós sabia que nós íamos ter que buscar gente nova também para voltar, para nós também, como a gente perdeu esses três, né? E a nossa ideia dos Republicanos até sempre foi conversado nas reuniões que nós gostaria de manter as três cadeiras. Sabia da dificuldade, né? Mas a gente tinha um pouco de esperança, e depois chegou num ponto que a gente disse, então, de repente duas a gente vai conseguir e tal, e a gente trabalhou para isso, né? Acabou não dando certo, né? Enfim, mas foi uns momentos ali difíceil, né? Porque tu tem que buscar pessoas novas, né? E buscar outras também, e umas gostam de política, outras não, né? Não é fácil, todo mundo não quer que ali tu põe tua cara, como se diz, para bater, tu tem que escutar muita coisa, então não foi fácil. Foi uns momentos difíceis de até nós decidir. Claro que teve aquela situação que nós já tava, acho que um pouco também já estava definido que o Carlos ia ser. Teve depois a convenção do PP, onde que o Carlos teve, que acabou vencendo lá e foi candidato a prefeito, a majoritária. O Alberi também, dentro do nosso grupo, também teve uma conversa e entenderam que ele seria o nome interessante de ser o vice novamente. Então a gente acabou aceitando e entendemos e acabamos trabalhando para que tivesse sucesso no pleito, e acabou dando que não deu certo, né? Isso eu sempre digo, agora cabe a nós a juntar os cacos e ver onde que foi o erro, né? Que eu acho que ainda não sentamos, não conversamos, mas eu acho que seria importante, né? Futuramente agora a gente sentar para ver, analisar, Sim. né? O grupo, né, em si, para ver onde que foi o erro, né? Mas claro que agora a gente está numa final de administração aí, o prefeito também, Abel, está terminando seu mandato, né? Tem muita coisa que está ainda se encaixando, né? Então, terminando para esse mandato, então acredito que ano que vem, assim, o pessoal vai querer se reunir aí para tocar essa ideia, para ver o que é onde foi o erro, né? E não só onde foi o erro, e agora começar a projetar daqui os próximos 4 anos também, né? Se o Frentão vai continuar, né? A gente tem um desejo que sim, mas se não for a vontade de não continuar, a gente vai ter que entender e respeitar também, né, Cristiano? Tá certo. Tô olhando aqui o resultado, né, e os votos aqui do Republicanos, né? E eu queria entender um pouquinho
saindo um pouco da questão da prefeitura, Ricardo, indo para essa questão da Câmara de Vereadores, que também sofreu um baque muito grande, né? Uma renovação gigantesca na Câmara de Vereadores, né? E aí sai da questão dos partidos, né? E entra mais na questão da renovação mesmo em si, né? De novas pessoas assumindo protagonismo e mais, né? E olhando para os republicanos, né? O que tu acha que foi o fator que colocou o Ricardo à frente, por exemplo, de quadros que já tinham, né, uma trajetória dentro do republicano, já tinham sido candidato várias vezes? Nós temos, por exemplo, o Fux, né, que já foi prefeito, né, vereador, quem não conhece o Fux, né? E vamos combinar, né, o Fux tem um papel fundamental, ele é uma pessoa muito inteligente, articulada, né, organizada e tudo mais, né? E o Vande, né, que toda uma trajetória, já tinha sido candidato também, né? Também. E aí, por que tu acha que houve essa opção pelo Ricardo? Viu, Cristiano, eu vou te dizer assim o que eu ouvia das pessoas quando eu ia visitar as suas residências, quando eu ia pedir o voto. A gente falar do Fux é um cara, é meu amigo, é um cara que eu gosto muito, igual o Wander, é um cara que eu gosto muito, é meu amigo, né? O Fux, falando um pouquinho mais do Fux, é um cara que ajuda todo mundo, tu vai na prefeitura, o Fux sabe, entende, sabe de tudo. É um cara que uma enciclopédia, né? E uma enciclopédia. E é um cara que eu tenho um carinho muito grande, sabe? Muito grande mesmo. Eu gosto muito dele, como gosto também do Wander, né? Mas a gente tava falando do Fux agora, é um cara que eu gosto mesmo. Eu vou te falar, Cristiano, o que eu ouvia nas residências. Tu chegava lá, e eu ouvi isso, eu até comentei com o Fux. Eu disse, precisava uma força, um voto, né? Família, eu sei. Cheguei numa casa que eles tinham votado na outra eleição no Fux. E daí ela me disse assim, a mulher, né? Disse assim, Ricardo, dessa vez nós vamos te dar uma oportunidade, porque pro Fux a gente já deu. Então eu notava assim que era quase um desgaste, ou era aquela coisa, eu já votei 3, 4 vezes no Fux, exemplo, né? E eu nunca tinha ido. Então vários lugares que eu fui, o pessoal diz, Ricardo, então um guri que tá começando agora, eu acho que tu merece uma oportunidade e nós vamos votar em ti. Então, o que eu acho que teve essa minha votação até foi um pouco disso. E eu tinha pessoas me ajudando, assim, também de casa em casa. Vou dizer da minha esposa, que também foi. Muita gente pedindo voto para mim, a minha mãe ali. Então, isso vai... E o que acontece, Cristiano? É aquela coisa, eu não tinha um desgaste, eu não tinha sido candidato, né? Então, isso aconteceu de eu ir nos lugares, o pessoal, a gente já votou em ti. E o Fux entendeu isso. Até o Fux falou, Ricardo, eu fui até numa casa e realmente eu fui lá pedir, sério, já tinham se comprometido contigo que iam votar em ti e tá tudo certo, porque eles já tinham me ajudado na outra, já tinham votado em mim. E ele disse, então acontece isso. E eu acho que foi muito isso, o desgaste, aquela coisa dos outros anos, tu já já votei, agora vou dar oportunidade para outros, né? E isso ao menos é o que chegava para mim, né, Cristiano? Até que chegou para mim. Então acho que isso foi uma das coisas que depois até o Fux falou, não é fácil a gente tá 4, 5 vezes aí, igual o Wander também 4, 5 vezes, né? Botando o nome à disposição, né? Já tinha na outra ficado fora por poucos votos, acho que 33 votos, se não me engano. O Wander ficou fora na última, né? E agora daí de novo, então a gente notou, por isso que eu acho também dessa renovação na Câmara, acho que o pessoal quis dar uma renovada, né? Ou a população quer e tem o poder, certo, né? E tá, tudo certo. Tá tudo certo. E tá tudo certo, a gente vai entender. Por isso que existe eleição, né? Por isso que isso aí, Cristiano, por isso que existe eleição. E se daqui 4 anos também não acharem que eu mereço de novo, e tá tudo certo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem o direito. Por isso que cada um tem o seu voto. E o voto é confidencial lá, é na urna. Ninguém vai saber se o Cristiano votou nesse ou naquele, né? Eu acho que é isso, é por aí, Cristiano. Eu tenho isso, pelo menos. Ricardo, eu tenho essa dúvida, essa curiosidade, não é nenhuma dúvida, uma curiosidade. Que é o seguinte, tu contando aqui a tua trajetória, tu refletiu aqui sobre essa tua relação próxima e próspera com o prefeito Abel, né? Desde o início da tua trajetória política, né? Tu acha que tem também um pouquinho deste peso, assim, do Ricardo ser o candidato do Abel, digamos assim? Ia chegar nisso, que eu sei que o pessoal me pede e tem muito disso. Quando eu fui a um pedido dele, e ele sabe disso, fui porque ele me pediu, né, Cristiano? E depois tu acaba tendo o desejo também de ir, tu vê que tu tem
de repente, condições, né? Enfim, de fazer um bom trabalho, tu acaba gostando e tu acaba também se motivando, né? Então, quando ele pediu, fui exclusivamente pelo pedido dele, que ele me pediu, fui. E vou te dizer, Cristiano, ele lá no começo, ele falou, Ricardo, eu, como sou presidente do Republicanos, isso ele me falou olhando no meu olho, como eu sou presidente do Republicanos, eu não posso te pegar embaixo do braço, como todo mundo dizia, o Abel vai te botar embaixo do braço, vai te eleger. Eu não posso. Não posso ir em casa contigo. Eu sou um presidente de um partido, eu tenho que ajudar todos do partido, né? Mas eu quero te dizer que o meu voto na urna, meu voto vai ser em ti. Mas para ajudar, eu preciso ajudar todos. Não, e eu entendi, tá tudo certo. E então teve de repente, esse peso quando ele falou, assim, eu sei que de repente a família dele, o pai, a mãe, né, enfim, os irmãos, né, teve esse peso que ele pediu de repente para votar em mim, né, e como ele falou, né, então a gente sabe que teve isso, eu sou grato a ele sabe disso, já agradeci ele, como agradeci também todos esse pessoal que me ajudou, né, Cristiano, sozinho, vou te dizer, sozinho tu não vai, tu não anda, tu não consegue, né? Eu sempre sou muito do grupo, das pessoas que te ajudam, eu sou muito grato. Isso já, cada um que me ajudou, eu agradeci já pessoalmente, cada um, né? Tô só agora, como tô te contando, né? Relembrando, né? Enfim. Então, acho que isso teve um peso, sim, né? De eu ser o candidato dele. Muitas pessoas me falaram, de repente, votaram em mim, e dizer, é o candidato do Abel, vou votar nele. Porque o Abel é um cara que sempre, de repente, ajudou a minha família. Como é o candidato do Abel, de repente, né, um segmento, não sei, sabe o que o pessoal passa na cabeça de cada um, né? Exato. Mas eu sei entender, Mas é sim. lógico que no imaginário das pessoas, né, enxergar, você enxerga essa relação, né, próxima, não tem como não, né? O cara foi o chefe do gabinete 7 anos e meio ali junto com o Abel e tal, né? Cristiano, eu entendi isso, eu não tenho como fugir disso. Exato. Entendeu? Eu fiquei 7 anos chefe de gabinete dele, né, trabalhando ao lado dele, ajudando ele, a gente se ajudando, então, e eu já tinha uma relação antes com ele do supermercado que eu trabalhei ali com ele, né? Então eu não tenho como fugir disso. Eu não, se eu você vai ser hipócrita da minha parte eu falar que não, né? Então eu não tenho o que esconder. Eu sei que ele me ajudou, sei que a gente teve assim junto, né? A gente caminhou junto ali e eu sou grato. Ele me abriu as portas hoje para mim. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, foi ele, né? Mas ele já agradeci ele, a gente sabe como que é andar junto e a gente espera agora encerrar o ano tudo certinho, né? Certo. E que agora, ano que vem, seja um ano de muito trabalho aí, numa nova empreitada para mim aí, né? Eu preciso dizer isso aqui porque é a primeira vez que eu entrevisto uma pessoa que tem uma leitura do Abel, né? Num outro lugar. A gente sempre entrevista o Abel aqui e a gente sabe, né, que o Abel é uma pessoa diferenciada como ser humano, né? O Abel, eu nunca vi ele levantar o tom com ninguém, eu nunca vi ele ser mal educado, por mais que fosse receber esse xingamento, em vez dele ir lá e retribuir com o xingamento, ele botava aquelas frasezinhas dele lá nas redes sociais lá para, de alguma forma, deixar subliminar a resposta, mas sem ofender ninguém, né? E eu vejo em ti, assim, tu ter um perfil muito parecido, assim, né, com esse jeito do Abel, né? E essa lealdade, e o Abel sempre falava disso aqui nas entrevistas, aliás, a gente ainda não entrevistou o Abel depois da eleição, mas logo vai ter esse momento aí pra gente fazer um balanço aqui dos 8 anos. Mas a gente sempre tem essa coisa de que o Abel, ele tem esse coração que é maior que ele, se é que é possível ser maior que ele, porque o homem é gigante, né? Mas que perpassa da política, né? Inclusive, no debate político, as pessoas até criticavam, né? Até faziam a crítica à gestão e tudo mais, mas ninguém tinha coragem de fazer a crítica pessoal ao Abel, né? Atingir o Abel, né? Atingir o projeto, o modelo, o desgaste, tantos anos, o PT estar no governo e tudo mais. E aí eu queria aproveitar esse momento para perguntar para ti, assim, essa questão, assim, do novo momento que vai ter pela frente você como vereador. Tu, como chefe de gabinete, tu cumpriu um papel. Agora tu vai estar na Câmara de Vereadores e automaticamente o teu papel vai ser oposição. Né? Penso eu, né? Pode ser que não, pode ser que eu esteja enganado aqui, né? Mas como que tu pensa que vai ser o Ricardo vereador? Olha, Cristiano, isso aí eu já tive pessoas me falando, né? Tu não tem o perfil para ser oposição, né? E eu disse assim, como que eu vou te dizer? Eu acho que
a gente não vai entrar lá para ser aquele cara que vai complicar com tudo, né? A gente vai entrar lá para ajudar, para querer não ser uma pedra para ninguém. A gente quer chegar lá para trabalhar, para poder ajudar, né? O que vir, que for de interesse para o povo ibirubense, para a nossa população. Com certeza, eu acho que nenhum vereador vai querer ser contra, né? A gente vai estar lá para trabalhar, vamos fiscalizar, vamos legislar, que é o que o vereador precisa fazer, né? Então, agora até comecei a ler a lei orgânica ali, né? Para entender também um pouco, que é uma nova etapa para mim, né, Cristiano? Igual eu estava te falando, eu acho que a gente tem que estar com a cabeça aberta para aprender. E é isso que eu tenho. Eu sou um cara que gosta de escutar muito. Eu fui em muitos lugares com o Abel e conheci muita gente, participei de muitas reuniões com ele, com outras pessoas, e o Abel disse, tu não fala, né? Tipo, tu não é muito de falar. Eu disse, não, eu gosto de ouvir para aprender. Tem muita coisa que eu não sei, então eu gosto de ouvir e isso não tem problema, né? Eu acho que, de repente, é uma qualidade de gostar de ouvir, né? Para aprender. Então, eu acho que tem muito essa dúvida, né? O Ricardo não vai ser oposição. Eu não gosto de falar muito assim, sei que entrei como oposição, né? Mas a gente tem uma palavra, assim, às vezes que soa... tu vai ter que ir lá e bater, tu vai ter que ir lá e falar. Não, acho que não. Eu acho que eu quero entender como vai ser o funcionamento da Câmara de Vereadores, né? E votar, já falei isso até em off, assim, encontrei a Jaque, a prefeita eleita, né? A gente teve a Jaqueline uma conversa rápida, né? E eu falei para ela, né, que vou estar lá para ajudar também, não quero ser aquele cara que vai criar problema, né? Não é o meu perfil, né, que chama isso aí, né? Eu quero estar ali para ajudar. O que for bom para o município, o que for bom para as pessoas, ir buscar emenda, isso que o vereador faz, cobra o seu deputado, né? Isso aí eu vou estar ciente que eu vou fazer, o que puder, ter algum projeto que a gente puder fazer, vou também, né? Vai ter pessoas me ajudando, né? Eu sempre digo, não vou esconder, vai ter pessoas que eu quero que me ajudem, né? A formar algum projeto, alguma coisa interessante, que seja bom para Ibirubá, e vai ser isso que eu vou fazer. Eu quero esses 4 anos, quero trabalhar, né? O pessoal já tem o meu número de telefone, porque eu disse, se o prefeito, que é o prefeito, deu o número que quem quiser entrar em contato, eu, assessor, não tem como eu não dar, né? Sim. Então, estamos disponíveis, né? Quiser me ligar, me pedir alguma coisa que estiver no meu alcance, a gente se ajuda. Se a gente não sabe com quem que é, a gente direciona para quem pode te ajudar, certo, né? Então, é isso que eu pretendo nesses 4 anos aí que estou na Câmara. Tá, olha só, a gente vai ter uma composição na Câmara de Vereadores de 6 vereadores, né, do PL e do MDB, né, e 5 vereadores aí do Progressistas e do Republicanos, isso, né, 4 do Progressistas e 1 do Republicanos você. O Frentão, né, e o Abel especificamente aí, sempre teve uma folga, digamos assim, na Câmara de Vereadores para apresentar os projetos, né? Então, por exemplo, essa última legislatura agora, nós tivemos aí 9-2. 9-2. Né? Então, era muito tranquilo. Apesar de, às vezes, os atacantes fazer gol contra, né? Mas tá tudo certo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Teve algumas parte, vezes, né? Aí. E aí a minha pergunta é essa exatamente, né? Tá certo que parece, num olhar mais geral, assim, que tá tudo certo, que o governo tem a maioria e a oposição tem a minoria, então o governo vai passar tudo o que quiser e tal. Mas a gente sabe que a política não funciona assim, né? Não. Que a política é bem diferente, né? E o primeiro teste que a gente vai ter dessa unidade aí vai ser agora na eleição da mesa diretora, né? Que acontece aí a primeira sessão de 2025, que vocês vão eleger o novo presidente, né? Aí a minha pergunta, Ricardo, para ti é no seguinte sentido, já está tendo conversa no campo, por exemplo, do Progressistas e do Republicanos, para ver como é que vai ser? Porque, em tese, às vezes aparece assim, na última eleição da mesa, por exemplo, né, só tinha candidatura da situação do Frentão, né? E aí deu aquele arranca-rabo daquele jeito, até os 45 era para ser o Wagner, daí depois já não era, daí já mudou, já tudo tal, e acabou dando toda aquela confusão, e acabou aí ficando a Patrícia Sandri, que ninguém imaginava que fosse ser presidente da Câmara, sim, e acabou sendo eleita presidente, tá tudo certo. Agora eu pergunto para este próximo mandato. A gente sabe que aí está circulando que provavelmente no campo da futura situação, né, pode ser o nome do Diogo, apesar dele ter
dito aqui para a gente que não estaria, né, pronto para o primeiro ano já assumir essa missão, né, mas tudo indica, e as conversas que a gente tem ouvido aí, que pode ser que seja ele aí o candidato, mas não tem muita unidade ali também nesse sentido. E aí um votinho já muda o jogo, né? Cristiano, então, falando nisso, o grupo do nosso, eu como republicano e os 4 eleitos do PP, a gente não se reuniu os 5 ainda. O que a gente teve conversa, eu conversei com o Canja, estive na prefeitura um pouquinho falando com o Giovanni, então mas conversamos assim off, não teve uma reunião de nós todos, com a Letícia, formal, com a Letícia e com a Gesmo. Então a gente não conversou sobre isso ainda. Teve alguma conversa em paralelo, assim, que eu tive com o André, com o Canja e com o Giovanni, né, sobre isso. Enfim, aí que eu vou te dizer. Então teve essa conversa que ia, num primeiro momento, que o Diogo não ia ser, enfim. Então daí, porque o Diogo não vai, porque o serviço dele, né, como ele é advogado, enfim, e isso que chegava para nós, né, o que o pessoal comentava, é o que eu acho que vocês ouviam, é o que chegava para mim. O que a gente tá reproduzindo aqui é o... E é o que a gente ouve só, né? E que o próprio Diogo disse aqui na entrevista pra gente, isso. Eu acho que até a entrevista do Diogo eu escutei até um ponto, eu acho, e ele falou que não ia ser e tal. Enfim, então ficou essa definição. Claro que a gente tem 5 votos, né? Isso aonde um lá que dá uma tremidinha. Que dá uma tremidinha lá e não, de repente, né? Pode, claro, por isso que a política não é uma ciência exata, né? Porque vai mudando muita coisa, né? É muita política dinâmica, né? Uma hora, eu vou te falar, voltar um pouquinho, né, Cristiano? O pessoal tava com nós até os 44, 47, teve alguns até os 47 com nós e acabou saindo. E é dinâmica, e é isso aí, a política é isso aí, a gente tem que respeitar, né? De repente acharam que o nosso projeto não ia ser legal e tá tudo certo, eu acho que é assim, né, que a gente tem que respeitar. Claro, democracia, a decisão das pessoas, né? é isso então aí. A decisão das pessoas, então, e agora para a Câmara também, para o presidente, vai ser isso, né? Eu acho que o grupo deles, né, eu acho que eles devem estar conversando sobre isso também, né? Eu acho que eles sim já devem ter se reunido, né? O pessoal deles ali para definir, né? Quem que vai ser e igual disse, né? Nós estamos naquela, nós não se reunimos. Mas independente de vitória ou derrota, é possível, por exemplo, que no primeiro ano nessa disputa tenha 2 chapas só para demarcar a oposição, ou pode haver um acordão ali e fazer uma chapa única? Olha, Cristiano, eu vendo, como a gente não sentou ainda a conversar sobre isso, eu acho que vai ter uma chapa só. Agora, de repente, eu tô te falando isso no dia 4 de dezembro, né? Vai chegar lá dia 1º, vai ser outra situação, né? Mas hoje eu vejo que não, que eu acho que não vai ter alguma chapa. Pelo menos a gente não sentou ainda a conversar, né? Então acho que por isso que seria interessante. Eu acho que nos próximos dias a gente deve sentar. Acho que tá todo mundo numa correria também de final do ano, certo. Mas eu acho que vamos ter que achar algum espaço aí que todo mundo possa participar e converse para tomar uma decisão, né? Vamos lamber um pouquinho das feridas? Eu sei que tu não é aquela pessoa assim mais ativa assim, né, nas conjunturas todas, né? Mas como foi uma derrota, né, muito significativa, né, de 61% aí a quantos aqui? Deixa eu pegar aqui que agora cheguei a me perder no número aqui. Mas foi uma vitória que teve aí uma grande diferença, né? 8.433 votos aí para Jaqueline e o Tuta, né? 61,75%, e 5.110 votos para o Carlos Yandre e o Alberi. 5.110 votos, 37,42%. Isso dá uma diferença de 3.000 e poucos votos aí, né? E aí eu queria te perguntar, assim, o que aconteceu, Ricardo? Pra ti, que não é aquele cara... Porque se a gente chamar aquele cara mais antigo, né? Aquele cara que já tem uma trajetória e tal, o argumento é né? Agora, quem tá ali, né? Que foi ali para contribuir com o processo e que se elegeu, né? Por conta da sua capacidade da campanha, por conta também de ser uma renovação, mesmo estando no mesmo campo político, né? Então, o que tu, Ricardo... né, tem para avaliar desse cenário e desse resultado eleitoral? Olha, Cristiano, eu vi que chegou nas últimas semanas ali, a gente sabia que poderia, que via que a coisa estava com uma dificuldade
e a gente poderia perder a eleição. Não da forma que foi. Eu acho que Ninguém esperava. ninguém esperava. Acho que nem o mais otimista deles e nem o mais pessimista nosso falava numa diferença tão alta assim, eu acredito, né? Então a gente sabia que podia perder a eleição, a gente tu ia nas casas, fazia a visita, igual eu te falei, tu pedia voto para ti junto, automaticamente tu pedia para tua chapa majoritária, que era o Carlos e o Alberi, a gente pedia voto para eles também, e acontecia que às vezes o pessoal, não, a gente quer um... Tu chegou a encontrar eleitor que disse assim, olha, Ricardo, eu gosto muito de ti, eu vou votar em ti e tal, mas para prefeito eu vou votar na Jaque. Tiana, eu tive, e não vou te dizer assim, foram bastantes assim, sabe? Que até eu tive uma conversa com o Rogério Rebelato um dia no diretório e eu comentei isso com ele. Eu disse, Rogério, eu cheguei numa casa que pessoas são minhas amigas, né? Enfim, que quiseram colocar meu adesivo e junto com o meu adesivo, o adesivo deles. E, né, tipo, do número deles, né? Da majoritária deles, e tu tentava argumentar e tu sabe que chega num ponto, tu não tem. Não vou sabe? perder o voto também, Não vou né? perder o voto também. E também a gente entendia também, né, que queriam ou tinha uma afinidade com a Jaque, ou achavam que era um momento de mudar, de mudança. Eu vi o quê? Que o pessoal realmente, nos lugares que eu fui, né, que eu não posso falar onde eu fui. Certo. O que eles me falavam, né? O que eu vi dessa campanha eleitoral, que o pessoal queria uma mudança. Queriam pessoas novas, as pessoas novas, assim, que eu digo assim, até daí mas a Jaque, né, já era vereadora, mas queriam essa mudança, sabe, do como o Frentão teve há 16 anos no governo, né, pesou, eu acho que foi se eu te dizer alguma coisa que pesou mais, eu acho que foi esses 16 anos, assim, eu acho que pesou bastante, sabe, esse desgaste. E esse bate-volta, assim, eu olhando assim de fora, né? Como eu não sou daqui, não voto aqui também, né? Isso para mim ficou muito tranquilo fazer essa leitura por não conhecer profundamente a política aqui, né? Mas eu senti assim que houve por parte do Frentão aquele negócio do bate-volta, né? Ou seja, o Carlos entregou pro Abel, o Abel entrega de volta pro Carlos, né? E não se abriu oportunidade de discutir, de se refletir. Tá, peraí, vamos parar um pouquinho. Será que não tem nenhuma liderança nova aí que a gente possa estar conversando, né? Vamos dar uma conversada com os nossos vereadores, ver se alguém tem disponibilidade, né? O Fux foi uma pessoa que foi muito todo aquele processo que aconteceu com ele lá acabou, né, tirando, ele estava com toda uma energia lá para ser prefeito e durou pouco tempo ali, né? Que nem a alegria do gremista, né? Mas mas enfim, né? E aí acabou que teve essa decisão, tá tudo certo, os partidos que definem e tal, né? Mas faltou um pouco, tu acha, Ricardo, dessa possibilidade de abrir uma discussão maior para tentar encontrar esse sentimento de renovação, até mesmo com a própria Jaque, que até então talvez não tinha saído ainda do Progressistas, né? E tentar fazer essa reflexão? Cristiano, agora é como eu falei, é o que a gente tem que fazer, é sentar, claro que tu não vai pontuar uma coisa só, de repente sim, faltou nós, de repente, nesses últimos 4 anos do Abel ali, o grupo, Frentão, eu digo, montar, de repente, o nome de alguém, tu fazer essa pessoa, né, crescer, né, dar oportunidades. De repente faltou, foi uma coisa que faltou, né? A gente tem que ser sincero em falar, né? De repente foi isso que faltou uma das coisas que de repente faltou, né? Porque eu acho que uma derrota dessa, tu tem que ser bem criterioso. Eu acho que tu tem que ver bem, porque é uma diferença muito muito grande, né, Cristiano? Eu acho que nós temos que ver mesmo onde foi o erro, né? O que faltou, o que não... Porque eu acho que uma coisa só tu pontuar que foi só uma coisa, né? Eu acho que é meio difícil, mas eu acho que gerou um monte de coisinhas assim que foi acumulando para dar essa diferença. E eu acho acho, minha opinião, que de repente nós teria que ter conversado antes, ter abrido para todo mundo dar sua opinião, né? Então ficou ali, né? Tipo, eu sei que o Carlos tinha vontade de ir, né? E o pessoal respeitou isso também. Foi feita a convenção ali, né?
acho que foi a Dileta, né? Dileta botou o nome à disposição, né? Poderia ter sido um pouco mais ampla, de repente. Nós, republicanos, também coaberia, de repente, botar outro nome, né? Nós fazer a nossa convenção, né? De repente, faltou isso. Faltou a gente conversar, botar outros nomes para ver, de repente, fazer uma pesquisa, né? Botar uns nomes, né? Ver qual que era a situação. Então, hoje, por isso que eu digo, é importante tu entender, sentar e ver, analisar onde que foi tudo os nossos erros. Eu acho que isso foi um erro também, de repente, erro, né? Porque quando tu perde, as coisas ficam mais claras, né? Aí, às vezes, quando tu ganha, tu acaba tapando tudo, né? Daí tá tudo bom, mas assim, quando tu perde, tu acaba vendo maior os erros, né? Certo, Então, certo. acho que seria por aí. Eu acho que seria interessante agora, eu não sei se esse ano ainda, ou ano que vem, o pessoal sentar, a gente sentar e ver, né? E começar, igual eu falei, começar. A gente torce que o Frentão não termine, né? A gente sabe que a gente sabe que não vai o que foi que vai acontecer, mas a gente espera que continue, mas aí vai depender, não depende só do Ricardo exclusivamente, nem só do Abel ou só do Carlos, isso depende do grupo Mas a todo, né? política, né, Ricardo, ela é feita de momentos, né? Se a gente voltar um pouquinho mais no tempo, se a gente voltar lá para 2020, né? Não, 22, 2022, né, na eleição presidencial, né? O Abel e o Carlos foram quem puxou a frente, por exemplo, da campanha do Bolsonaro aqui em Ibirubá, né? E eles perderam a eleição agora com um discurso do grupo, do partido do Bolsonaro, como se eles fossem alguém ligado à esquerda por conta do Partido dos Trabalhadores fazer parte do governo e tal, né? Daqui 2 anos, a gente vai ter eleição presidencial de novo e esse grupo vai ter o seu candidato, que a princípio não será o Bolsonaro, porque ele está inelegível, mas que terá um candidato. E aí, este grupo, né, que é o grupo da chamada direita, né, vai ter que sentar junto por conta desses seus candidatos, a governadora, a presidente e tudo mais, né? E aí, quem sabe, aí neste momento se descubra aí, né, onde estavam aí as dores de cada um e se encontre aí um caminho, né? E aí, a partir disso, começa a se pensar a próxima eleição municipal. Mas até lá vai ser a oportunidade, então, dos que ganharam a eleição mostrarem o seu trabalho, né? Enfim. E aí eu queria colocar no colo do Ricardo agora esta pergunta. Tu falou muito genericamente, assim, olha, eu quero ajudar o município, vou estar à disposição e tudo mais e tal. Mas quais são as prioridades do Ricardo como vereador, pessoalmente? Assim, olha, eu quero pegar essa pauta do esporte, por exemplo, que tu era jogador, né? Olha, eu vou trabalhar muito pelo esporte, conectado, vou trabalhar pela saúde. Como é que o Ricardo pensa, assim, em focar o trabalho dele? Eu vou te falar, Cristiano, já tive pensando e analisando e também tem que partir porque eu gosto o que eu sei fazer. E o esporte é uma área que eu quero me dedicar, sim, quero. Acho, claro que é importante todas as outras áreas, como a saúde, a habitação, tudo que a gente sabe que o município precisa, enfim. Mas eu quero, na área do esportes, eu quero me dedicar, sim, sabe? Até porque eu venho de uma família, né, do esportes, assim, a minha esposa, minhas filhas, e eu sei, eu gosto, sabe, eu gosto mesmo. Até eu tive num outro programa falando sobre isso, que teve, acho que foi o vereador Oneide Neuland, eu acho que ele teve um projeto até do ginásio, e eu sei o gargalo que é um município aqui, que de repente a gente tem que fazer um grupo e buscar, de repente, nós ter não só para futebol, mas uma área de lazer, assim, né, que possa até ter show, sabe? Então eu gosto do esporte. E outra área, assim, eu sou muito, assim, da área social, assim, gosto, assim, de ajudar, sabe? Gosto mesmo, sabe? Me convido, assim, eu não tenho preguiça, sabe? Sempre estou disponível. Então é umas áreas que eu quero seguir, sabe? Nessa área social, assim, sabe? E também no esporte. Eu acho que nessas duas onde que vou me ver mais, né? Não que as outras também não sejam importantes, Sim. todas são como a saúde, né? Que a gente sabe. Então, mas é umas áreas onde que eu quero mais seguir, que é o esporte na área social, assim, que eu gosto mesmo de trabalhar com as pessoas. E aprendi muito isso. Esses 8 anos que eu tive de chefe de gabinete, 7 anos e poucos, ali eu aprendi assim o que é o quanto pessoas necessitam, né, do serviço público, até ali né, na área social ali. Então a gente sabe disso, a gente entende isso e é o que eu quero seguir, né? Quero seguir aonde acho que eu vou ver mais o Ricardo ativo nessa parte e eu acho que vai ser por aí o meu caminho.
Tá certo. Ricardo, tem uma outra questão também que a gente sempre aborda aqui com os eleitos, que é em relação a como que eu vou dizer, aonde... Se o Andrei tivesse aqui, seria mais fácil, mas como ele não está, hoje vai estar meio complicado aqui. Mas a gente publicou na primeira edição, depois da eleição, o mapa das urnas, né, com o voto de cada um em cada urna de Ibirubá. Eu não conheço muito regionalmente a cidade pelas urnas distribuídas, né? Então vou até pedir tua ajuda para isso, né? Mas assim, os votos do Ricardo estiveram aonde? Concentrados? Foi muito espalhado? Ou teve alguma urna assim, nossa, aqui eu fiz 20 votos, aqui eu fiz 30 votos. Viu? Foi bem espalhado. Eu, em 4 urnas só, que eu não fiz votação, que foi no interior. Né? Porque eu não fui, praticamente eu não fui no interior assim, pedir voto, né? É igual a gente diz, às vezes tem um conhecido, alguém que a gente pediu voto que mora no interior e acabou votando lá. Então eu tive um voto, se eu não me engano, foi na Fazenda Itaíba, eu tive um voto que é de uma pessoa mais longe ainda. Mais longe ainda, uma pessoa que um amigo meu, a irmã, que mora lá, e ele disse, vou pedir pra minha irmã, ela vota lá e tal, e eu disse, então pede pra ela lá, você pode me dar uma força e tal. Eu nem tinha o contato, agora o cara é muito meu amigo, e daí ele disse, não, vou pedir. Pediu e realmente, fui lá olhar, tinha um voto dele, me mandou, viu, minha irmã disse que votou em ti, e depois eu fui lá, realmente tinha um voto lá, e eu fiz esse voto. Então, os demais, assim, lá em cima, na escola da Floresta, se eu não me engano, fiz 19 votos. No clube comercial, acho que tive uma urna com 15, a outra com 14, se eu não me engano. Foi tudo assim, mas a minha votação foi bem espalhada, então não tive assim uma urna assim. Vamos dizer que eu fiz mais foi na Floresta, né? Lá em cima na escola. Então, acho que pra mim pingou em várias urnas, assim, né? Um votinho aqui, 5 ali. Isso mostra também o tamanho da rede de relação, né? Porque às vezes é assim, é um amigo teu lá que mora no bairro tal, que falou com o vizinho, falou com não sei quem e tal, lá. Deu 3 votinhos lá. Lá deu 2 votinhos lá e tal. E é isso aí, no final das contas... Foi assim, porque aqui... De grão em grão, né? Como se diria, né? Isso, Cristiano, de grão em grão, porque eu tive na escola Edson Quintana também, né? Que é a área que já pega Planalto, Jardim, alguma coisa, Progresso. Então eu fui pingando, Hermane, né? Então tudo isso é uma rede, por isso que eu digo, sozinho não é fácil. Tu tem que ter um pessoal te ajudando, pedindo voto, família, amigos. Eu sou um cara, sou feliz assim tenho bastantes amigos assim, sabe? Pessoas que eu levo assim comigo sempre, pessoas que me ajudaram, de alguma forma eu ajudei alguma vez e o pessoal quis me retribuir agora, Ricardo, além de eu votar em ti, eu vou te ajudar, vou pedir voto pro meu parente, vou pedir voto para aquele, e isso foi agregando e deu essa votação que me deu a eleição, né, a conseguir me eleger, né, até Cristiano falando agora, tinha uma expectativa no começo e eu sempre, tu vai fazer um monte de voto por causa do prefeito Abel, vai fazer não sei o quê. Se criou muito isso, né? Se criou Às vezes até atrapalhou do que ajudou, né? Do que ajudou. Não preciso votar na Ricardo, ele é apoiado pelo Abel, vai se eleger. Isso aí, teve muito isso aí, sabe? Teve muito, fica tranquilo, sabe? E não é assim, sabe? Não, não é assim, ficar em casa lá sentado e achar que a coisa vai acontecer lá no final, que não acontece. Exato. Eu vou olhar aqui, Ricardo, agora aqui mais ou menos, porque teve um fator que foi muito dito aí, né? A gente nunca tem como comprovar, né? Mas foi muito dito que o poder econômico teve um papel fundamental também aqui na eleição em Ibirubá, né? E aqui, olhando tuas contas aqui, eleitorais, né? A gente vê aqui que tua campanha foi muito tranquila, né? Foi muito, digamos assim, humilde, né, diante de todas as estruturas, né? Tu teve aí um total líquido de recursos recebidos de R$ 3.125, né? E daí eu estou tentando ver aqui quanto que tu recebeu do Republicanos, de contribuição do Republicanos para a tua campanha, o valor total. Acho que tu chegou a receber recurso de ajuda do partido? Do partido, sim. Eu não quero te falar 2.000, não é 2.000. Olha aí se tu tem aí, eu não tenho agora. Tá. Mas enfim. E aí a gente percebe assim que quando tu não tem recurso, né? Não adianta, né, Ricardo? É a visita, é
bater perna que traz resultado, né? Viu, Cristiano, eu vou te falar. Claro, é importante o recurso, mas eu digo assim, pro material ali, o partido disponibilizou para nós também um pouco de material, enfim. O que eu digo que te dá a eleição é tu ir de porta em porta, é tu pegar, Cristiano, é tu ter um grupo de amigos assim que te abrace, sabe? Tu tenha o pessoal para te ajudar, para ir fazer as visitas, porque assim é impossível. É impossível, a gente acha que tu consegue ir em todos os lugares e tu não consegue. Tu diz, é 45 dias de campanha. Tu chega no final, parece que foi 90. Mas, na verdade, os 45 dias tu não consegue ir em todos os lugares, tu não consegue visitar todo mundo, Cristiano. Tu acaba que tu não vai em todos os lugares. Então, por isso que tu precisa das pessoas. Eu digo, sozinho ninguém chega a uma votação, uma eleição, ou consiga chegar no pleito. E nem assim, às vezes, tu tem a vitória no pleito, né? Então, assim, eu digo pra ti, sozinho a gente não chega. E tu precisa das pessoas para. E eu digo e volto a falar que tu tem que ir de casa em casa, é perna e perna, bater nas portas, pedir voto, porque, Tiana, eu vou te dizer, tu chegava assim, ela dizia, Ricardo, eu não ia votar em ti se tu não viesse aqui. Eu tinha pensado, quando teu nome apareceu lá, de votar em ti. Mas se tu não viesse aqui me pedir o teu voto, eu não iria votar. Então as pessoas têm isso, sabe, Cristiano? De tu se sentir... É um momento, é um se sentir momento, importante, isso, de se sentir importante. E às vezes não é porque a gente não queira ir, Cristiano, é porque não te dá o tempo, né? Então a gente às vezes quer muito ir. Me mandou mensagem. Eu vou dizer da minha tia, né? A mulher do Eliseu Ribas ali, a Chica, ela veio de Passo Fundo. Eu queria muito ir lá pedir o voto para ela. Aí eu tive que mandar um WhatsApp. Tia, não vou conseguir aí, mas eu conto contigo. Ela disse, não, cara, pode ficar tranquilo, meu voto amanhã é de vocês aqui em casa, que é teu, pode ficar tranquilo. Então eu não consegui, eu mandava uma mensagem, porque tu queria de alguma forma não deixar de pedir o voto, né? Então, assim, aconteceu bastante. Então, foi lugares assim que eu tô dizendo, por isso que teve lugares que eu não fui mesmo. Então não fui que a pessoa pediu por mim, né? Então é isso aí, a eleição. Só para confirmar a informação, então, doação do partido, R$ 2.175 e R$ 950 aí do bolso do Ricardo aí, que ele botou do bolso dele aí para a campanha. Pegando a tua votação, né, 391 votos, 3.125 total de gasto, né? Vamos dizer aí que custou aí na média de R$3 cada voto. Foi bem baratinho, né? Foi pouquinho. Foi pouquinho, né, Alexandre? Foi pouquinho. Vamos dar uma passadinha aqui nos comentários, tá? Pra ti ficar com o coração quentinho aí, tá? Começa com o Vande, né? Querido Vande do Santos Souza. Aí um abraço pro meu irmão Ricardo. Sucesso na sua caminhada. O Gildo Ferreira também. Abraço ao Ricardinho. Parabéns, bruxo. O Guilherme Veronese, parabéns, Ricardo, sucesso na nova etapa. Giane Leal, esse vereador me representa, sucesso. Marcelo Dil, parabéns, Ricardo. Maiara, sumiu aqui só um pouquinho. A Maiara aqui, ela manda também, abraço, Maiara Fios Gabriel Guedes, abraço ao meu grande amigo Ricardo. A Giselda Leal Giovanni também. Ricardo, meu querido, com certeza você vai fazer uma linda caminhada, né? Os comentários aqui que chegam aqui na nossa live. E a gente está indo para o finalzinho dela, Ricardo. E aí eu quero te desejar aí que seja um mandato cheio de coisas boas aí, que tu consiga executar tudo que tu te propôs, que tu consiga atender tudo aquilo que tu te comprometeu com os teus eleitores, né? E dizer que do nosso lado de cá, né? Quando tu fizer uma coisa boa, esses microfones estarão abertos aqui para te elogiar e para te mostrar o teu trabalho. E quando tu fizer uma coisa meio atravessada, vão estar aqui para fazer a crítica também, porque é esse o nosso papel, né? Então, sucesso para ti e a palavra final é tua. Cristiano, então, novamente, como eu falei no começo do programa, agradecer ao André, agradecer a você pela entrevista, ao convite de vir aqui na rádio. Sempre para nós é muito prazeroso vir aqui, né? Eu sou assim, eu gosto de chamar o cara de amigo, porque eu acho que a gente é amigo, né? E de alguma maneira, assim, a gente se conhece, né, Cristiano? Então a gente tem um carinho, um respeito muito grande, eu tenho por ti, pelo Andrei, né? Sabe, isso torno aqui público, né? Mas vocês já sabem disso. Então fiquei muito feliz pelo convite. As outras vezes o Andrei me convidou logo na primeira semana. Eu estava levando a minha filha ao Paraná, ela acabou caindo de bicicleta lá, teve que fazer uma cirurgia lá no braço.
Então ela acabou fazendo lá e eu não pude vir naquela primeira semana ali, logo pós eleição ali. Então agora deu certo de vir, então agradeço aos que comentaram, aí os que puderam assistir a live, a quem escutou, né? Somente agradecer aos meus eleitores também, aos 391 votos que eu recebi, né? Só tenho a agradecer e que possa ser um 2025 aí, que a gente consiga, a partir de 2025, fazer um bom trabalho. Você pode me cobrar, né? A gente vou estar aí, igual tu falou, quando for para cobrar, vocês vão cobrar e não sou um cara perfeito, mas a gente vai escutar, vamos tentar fazer o melhor e Cristiano, e só agradecer mesmo, só tenho a agradecer pela essa eleição e que espero que a partir do ano que vem a gente consiga alcançar o que a gente vem planejando e o que a gente quer e dizer para todos, né, que eu estou à disposição, que o Ricardo, quem tem meu número aí, quem não tem, quiser me pedir também não tem problema. A gente Pode passar que é tranquilo. Como que diz o Ricardo, se até o prefeito entregou, quem sou eu para... É isso aí, quem sou eu para não. Então, somente agradecer. Hoje é só agradecer, gratidão a todos e estou muito feliz aí com essa nova empreitada que vou ter pela frente. Tá certo. E já tem aí a questão da diplomação definida? Quando vai ser? Vai ser dia 17, Cristiano, acho que é numa terça-feira, 17h30 na Câmara de Vereadores. Vai ser lá a diplomação e aí, depois dali, dia 1º é a posse, né? Então, aí a gente já começa. Eu andei falando com o Fabiano, ele estava esse dia na prefeitura, que é lá da Câmara, o contador. Ele me passou que, a princípio, como é o primeiro ano, vai ter sessões em janeiro, né? Vai ter sessão em janeiro e o recesso parece que é em fevereiro. Né? Então já começa em janeiro. Já começa em janeiro. Pelo que ele estava me falando, mas que nós ia ter a posse dia 1º e dia 6 não ia ter sessão. Mas daí dia 13, que é na outra segunda, já ia ter a primeira sessão. Então, janeiro já começamos trabalhando. Já começa bombando. Bombando. E é isso aí. E a gente tá aí, foi eleito para isso e vamos lá. Certo, né? Essa aqui é a questão, tudo certo. Então, um ótimo mandato para ti, Ricardo, aí, que seja aí de muitas conquistas. E a gente também vai finalizando por aqui a nossa transmissão ao vivo, agradecendo a audiência aqui da nossa turma aqui que comentou e assistiu. Depois o Ricardo pode assistir aí a entrevista também e responder aí com carinho cada um e cada uma que deixou o comentário aqui. Vamos